E agora, pessoal, tá travando? Ainda tá tudo bem? Tá normal, tá do mesmo jeito. Então, Tudo bem. então tá. Se travar, acontecer alguma coisa, vocês me interrompem, tá bom? Ok. Ok. Eu vou repetir aquela parte toda de novo. Quem não ouviu, preste atenção. Quem ouviu é só dar aquela ignoradinha, tá bom? Nada. Bom dia, pessoal. Agora eu vou falar sobre a conquista do Império Inca. Lembrando que na semana passada falamos sobre o Império Azteca, tá bom? O Império Azteca este que ficava localizado no México, ok? Que durante um tempo, né, os espanhóis foram lá, guerrearam e conquistaram aquele império na mão de Montezuma. Agora vamos para a conquista espanhola no Império Inca, tá? Isso que eu vou falar para vocês a data que aconteceu. E o Império Inca, né, ele fica localizado daqui mais na América do Sul. Tá tudo bem, pessoal? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Não travou nem nada? Sim. Não. Até Então, agora não travou, não. então não vai travar mais. Vamos lá, Em vamos nome lá. de Jesus. Não vai. Glória. Tá bom. A civilização Inca. A civilização Inca ela desenvolveu nessas regiões que hoje correspondem o Peru, Equador, a Bolívia e o norte do Chile, alcançando seu período de maior esplendor por volta do século XIV, ou seja, um século antes da chegada dos espanhóis. O Império Inca, com a capital da cidade de Cusco, chegou a ter uma população de 20 milhões de habitantes, governada por um imperador considerado um deus, o filho do sol, que na verdade era o Inca, ok? O Inca, né, que era considerado o deus do sol, era com K, tá bom? Depois da exploração dos portugueses, eles reverteram K para um C, e assim começou a denominar toda a população. E assim que surgiu esse nome do Império Inca. Os, as As pessoas consideravam o imperador, né, como se ele fosse uma reencarnação de algum deus, ok? E a forma de governo era como se fosse uma monarquia, tá? Passou sempre de pai para filho. Todo mundo tá me ouvindo tranquilamente? Sim. Eu tô até assustado, então vamos nessa. Sim. Qualquer dúvida vocês falem, tá? Para governar, Ok. o imperador ele contava com chefes militares, governadores de províncias, sacerdotes e muitos funcionários. A economia dos Incas se baseava no cultivo de tabaco, batata e milho. Eles desenvolveram a tecelagem, a cerâmica, a metalurgia do bronze e do cobre, sabiam trabalhar metais preciosos como o ouro e a prata, e utilizavam a lhama como animal de carga. Construíram palácios, templos, estradas pavimentadas, aquedutos e canais de irrigação. Ou seja, a civilização inca era super autossuficiente, tá bom? Eles não dependiam de provavelmente aproximadamente quase nada, né? Eles se viravam com tudo aquilo que tinha. Eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas eles sabiam registrar números e acontecimentos por meio dos quipos. O que são esses quipos, pessoal? São colares, tá bom? Que tinham diversas linhas de normal de lã, sabe? Nesses colares, batendo aproximadamente no peito, e essas linhas, eles sempre davam um nó, tá? Para marcar algum acontecimento de alguma data. Aí uma linha amarela representava, por exemplo, o nascimento do meu filho. Eu dava um nó naquela linha para registrar aquilo. Por exemplo, choveu há mais de 2 meses, está chovendo há mais de 2 meses. Eu marco isso com uma linha verde e assim sucessivamente, tá bom? Todo acontecimento eles davam um nó nesse quipo, que era um colar com linhas de cores diferentes. Deu para entender? Sim. A conquista do Império Inca Deu. foi iniciada a partir de 1531 por Francisco Pizarro. Em 1533, Pizarro conseguiu invadir a capital inca, desestabilizando todo o império, tá? Eu trouxe aqui para vocês essas duas imagens lindas de Machu Picchu, tá? À esquerda é Machu o Picchu. Machu Picchu, agora é no Peru, tá? E no lado esquerdo tá agora, né, o que sobrou, meio que um sítio arqueológico, né, dos vestígios e tudo mais. E à direita era como era, né, esse local e tudo mais, habitado e bem direitinho. Vocês conseguem ver como era tudo muito civilizado, sabe, tudo bem direitinho. Isso é muito interessante.
Tá me ouvindo aí? Primeiro meio que condomínio da história. Oi? É. Primeiro condomínio da história. É o primeiro condomínio da história. Calma aí, só vou ver aqui um negócio no grupo que alguém falou que não tava conseguindo entrar. Manda as páginas, por favor. Não consegui entrar. Isso. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Página de- Melhorou o problema da internet? Graças a Deus. Vou dando continuidade aqui, tá bom? Eu falei um pouco sobre a civilização Inca, ok? E agora eu vou partir para a chegada de Francisco Pizarro. E um pouco sobre a conquista do Império Inca. Só um minutinho, gente, por favor. Voltei. A conquista dos Incas, né, foi um empreendimento realizado pelos espanhóis da expedição liderada por Francisco Pizarro, tá? Essa expedição, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Tá show. Cis. Vamos nessa. Até liguei o Sim, webcam. professor. Sim. Essa expedição do Francisco Pizarro, ela possuía cerca de 200 homens e 27 cavalos, tá? Hã? 200 homens, 27 cavalos e vamos rumo às Índias, que na verdade era um local desconhecido, que era a América do Sul, tá? Então, estou falando da saída dos espanhóis da Espanha até aqui a América do Sul, do Império Inca, tá? Deu para entender? Tá bom. É, mais ou menos. O que ficou em dúvida? Vamos tirar essa dúvida agora, parça. Bota o microfone aí, quem tá com ele ligado por causa do barulho da TV. Essa expedição, né, que saiu da Espanha com 200 homens e 27 cavalos, encontrou o Império Inca dividido por uma guerra civil e aproveitou-se disso para dominar esse povo. Até essa época, os Incas eles estavam controlando as vastas regiões que se estendiam nas terras que hoje conhecemos como a Colômbia, o norte do Chile e a Argentina. O que acontece, pessoal? Quando os espanhóis chegam até o Império Inca, eles vão se deparar com uma guerra civil que está acontecendo. Eu não vou falar dessa guerra daqui a pouquinho, mas ela é muito. O que está acontecendo no Império Inca é muito igual ao que aconteceu no Império Azteca, tá? Na verdade, os astecas estavam revoltados e injuriados porque o imperador estava cobrando altos impostos e tudo mais. E com isso, os espanhóis do Império Azteca, os espanhóis que foram até o Império Azteca, se juntaram com todos os revoltosos e fizeram uma expedição até Montezuma e com isso conseguiu capturar ele e matar ele, tá? Aqui no Império Inca não vai ser diferente. Eles vão chegar lá no Império e vão perceber que está acontecendo alguma coisa, alguma treta, alguma guerra civil, tá? E essa guerra civil, na verdade, foi uma guerra entre os dois irmãos que eu vou explicar já já. O Império Inca, né, que foi um grande império indígena, floresceu a partir da região do atual Peru, como eu disse para vocês. Esse grandioso domínio foi formado por várias batalhas e pela conquista de povos indígenas que habitavam a região. O território era muito extenso, com cerca de 4.000 quilômetros, tá? Tá fechado, depois eu vejo. Os incas eles chamavam seu império de Tahuantinsuyo, 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 Tinsuyo, Tahuantinsuyo, Tinsuyo, que traduzido do Quechua, que era o idioma oficial dos incas, significa Império das Quatro Direções. Por que das quatro direções? Ao norte eu tenho uma localidade, ao sul eu tenho outra, e assim por diante, tá bom? Eles tinham um vasto território. O Império Inca era governado por um imperador chamado de Sapa Inca. Não vamos esquecer desse rapaz, o Sapa Inca. E de acordo com a história inca, o primeiro imperador se chamava-se Pachacuti. Ele assumiu o trono por volta de 1438 e a capital inca era o reino de Cusco, como eu avisei para vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre essa guerra que aconteceu interna, né, no Império Inca. Quando os espanhóis chegaram nas regiões incas, né, durante o século XVI, eles encontraram o império dividido por causa dessa guerra travada entre os dois filhos do último imperador, chamado
Ruiana Capac. Ruiana Capac, ele deixou 2 filhos herdeiros do trono, que era Atahualpa e Huascar, tá? E esses dois estavam disputando quem seria o sucessor do trono Inca, tá? Atahualpa possuía muita influência entre os 3 generais do império, que era Chalcuxima, Quisquis e Ruminahau, tá? E sobre o norte do domínio Inca, principalmente sobre Quito. Já o seu irmão Huascar, ele controlava a capital de Cusco e tinha grande influência sobre as terras do sul. A disputa deles dois levou Huascar a atacar o seu irmão, Atahualpa, em Quito. No entanto, Huascar foi derrotado e foi feito prisioneiro pelas tropas do seu irmão. Tá bom? Deu para compreender a guerra desses 2 irmãos? Na esquerda, a gente vai ter a imagem de Huasca e na direita Atahualpa. Tá bom? Atahualpa foi o vencedor e Huasca foi o prisioneiro dele. Ok? E na imagem à direita foi um pouco dessa conquista. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Ai, que milagre. Sim. Estamos dando continuidade. Agora, né, quando o Francisco Pizarro estava chegando e percebeu essa treta toda, nada mais fácil que um europeu português se aproveitar dessa situação, correto? Então, o Francisco Pizarro, ele chegou nas terras incas com a sua expedição exatamente no momento da maior fragilidade do domínio inca. Tá? Por que estava frágil? Por conta dessa guerra entre Huascar e Atahualpa. Tá? Com isso, enfraqueceu o império e essa expedição, né, que tinha partido de uma região chamada Castilha del Oro, que na verdade é o atual Panamá. No começo de 1531, com o objetivo de alcançar o território inca. Ou seja, essa expedição do Francisco Pizarro, ela chegou até Castilha del Oro, no atual Panamá, ficou um pouco ali e depois adentrou mais ainda para o Império Inca. Tá? É importante lembrar disso. Francisco Pizarro, né, vamos falar um pouquinho dele, ele era um plebeu espanhol que havia chegado à América em 1513. Ele recebeu da coroa espanhola domínios na região de Castilha del Oro, onde lidava com ameaças dos indígenas caraíbas, tá? Das ilhas do Caribe, ilhas caribenhas. Em 1527, Pizarro partiu em uma expedição que explorou a costa toda do Equador, e nessa expedição ele ouviu notícias sobre um grandioso e rico império em uma região chamada Biru. A expedição de conquista dos Incas, né, que foi liderada por Pizarro, partiu de 1531, coisa que eu já falei para você, com 200 homens e 27 cavalos. E assim que ele chegou na região Inca, ele soube por meio dos seus intérpretes. Vale lembrar que Francisco Pizarro, como ele já tinha ido até essas regiões, né, da América do Sul, né, o que aconteceu? Ele veio uma vez e voltou para a Espanha, ok? E com isso ele trouxe com ele intérpretes para o Império Inca, tá? Ele foi muito teve uma estratégia em relação a isso, sabe? Ele não veio aqui só querendo matar todo mundo e tudo mais, não. Ele queria entender, compreender o que estava acontecendo, tudo mais. Esses intérpretes explicou para ele o que estava acontecendo neste atual momento do Império Inca, tá? Com a chegada de Francisco Pizarro, ele partiu no encontro de Atahualpa, né, que foi o vencedor dessa guerra dos 2 irmãos. Atahualpa e suas tropas, né, estavam instalados em uma região chamada Cajamarca, de onde partiram em direção à cidade de Cusco. Os espanhóis foram recepcionados pelo líder inca pacificamente, não teve conflito nem nada. Só que, no entanto, né, os relatos contam que teve um desentendimento do nada e depois disso seguiu-se um grande massacre promovido pelos espanhóis. Na verdade, o que se sabe desse desentendimento que houve entre o Francisco Pizarro e Atahualpa foi o seguinte: Francisco Pizarro levou até o Atahualpa uma Bíblia, né, para ele tentar conhecer e compreender. Atahualpa, né, um homem que nunca teve contato com isso, né, simplesmente jogou essa Bíblia no chão, né, como na maior normalidade do mundo, gente. Ele não é obrigado a saber de todas as culturas, correto? E com isso que houve esse desentendimento. Deu para compreender? Deu. Isso. Essa foi uma das causas desse massacre todo.
O desentendimento entre os espanhóis e os incas aconteceu depois dos indígenas recusarem a conversão ao catolicismo durante, tá bom? Durante os combates, Atahualpa foi feito prisioneiro e, para evitar que Huascar fizesse aliança com os espanhóis, enviou ordens secretas para matá-lo. Ou seja, ele prendeu o atual imperador Atahualpa, ok? E Huascar, que era prisioneiro de Atahualpa, irmão dele, né? Foi mandado ser morto. Ele enviou ordens secretas para matá-lo para garantir sua liberdade. E para garantir a liberdade, né, Atahualpa prometeu uma sala cheia de ouro aos espanhóis. Tá? Isso foi um bagulho meio triste. Tipo assim, Atahualpa prometeu, né, como sabe aquelas casas que eu mostrei para vocês, tipo assim, lotadas de ouro, de prata, de cobre, em troca da sua liberdade. E o que que aconteceu? Mais uma vez, o espanhol se aproveitando da situação, aceitou, né? Tipo assim, que ele desse todo esse ouro, toda essa prata, todo esse cobre para ser liberto. E o Inca cumpriu sua promessa, entregou seus inimigos essa toda a quantidade de metal precioso. O espanhol, no entanto, não liberou Atahualpa. Pouco depois, acabou matando ele por ordem de Francisco Pizarro. Com sua morte, o Império Inca se enfraqueceu consideravelmente. Tá? Por fim, os espanhóis designaram como imperador um indígena aliado que se chama Manco Cápac. Em seguida, eles conquistaram as duas grandes cidades incas, Cusco e Quito. Para facilitar o contato com o Panamá, Pizarro fundou a cidade de Lima. Ele permaneceu na região até ser assassinado em 1541. Pessoal, deu para entender tranquilamente em relação a isso? Sobre o Império Inca e tudo mais? Deu. Não ficou nenhuma dúvida não falei nada demais, alguma coisa que vocês não entenderam? Não, foi bem explicado. É bem simplesinho, sabe, em relação... Na verdade, vocês eram para aprender só sobre a conquista do Império, mas eu quero trazer, eu quis trazer muito além disso, sabe? Entendi. Por que esse homem tá sendo queimado? É que tá travando um pouco, não consigo. É o Atahualpa, tá? Ele foi feito prisioneiro e depois foi morto. Isso é mal de espanhol e português. É, Pegar as riquezas, depois matar as pessoas. exatamente, cara. E você vê que, tipo assim, que não é algo que... Eu acho que quando eu explico isso pra vocês, eu deixo de falar muita coisa, mas é aquilo que eu venho comentando com vocês. Um dos grandes, né, benefícios dessa invasão também foi a varíola, a malária, a catapora também, tá? Vamos se lembrar, gente, que índio morria de resfriado, diarreia, isso tudo matava, tá? Até 1940, 1930, pessoas morriam disso. Eu acho que isso fica muito vago. E o que que acontece? O que que era um indígena, né? Era um cara que, pô, que não tinha anticorpos suficiente para viver no meio de rato, no meio dessa nojeira toda, sabe? Que tinha na Europa no século XVI, no século XV. E às vezes a gente fica até meio assustado. Pô, o pessoal morre de catapora, gente. Hoje em dia ninguém morre de catapora. É só idoso. Um professor meu, ele me conta que um dos grandes benefícios para eles tomarem essas aldeias, não só incas e astecas, mas isso foi muito utilizado aqui no Brasil, era o seguinte: eles pegavam casacos, né, de não só de lã, é porque a lã era desconhecida entre os índios também, vale ressaltar, mas de pele de onça e tudo mais, e davam como se fossem presentes para os índios, para as tribos, né? E esses casacos eles tinham meio que estavam infectados de malária e varíola, tá? E o que que acontecia? Eles aceitavam esse presente e acabava passando, né, de não só de geração para geração, mas pessoa para pessoa. E essa pessoa toda ficava se infectando com essa doença até chegar ao ponto de exterminar todo mundo, tá? Vale a pena ressaltar um pouco das malezas dos portugueses e dos espanhóis, tá? E em 40 anos estima-se que os espanhóis eles mataram
provavelmente 8 milhões de pessoas. E em 40 anos morrem 8 milhões de pessoas. É coisa pra caramba. Tá? E o que que acontece? Esse... Quando o Manco Cápac ficou no trono do Império Inca, a mando de Francisco Pizarro, o Manco Cápac percebeu o seguinte, que ele estava sendo subordinado pelo reino espanhol. E o que que ele fez? Ele gerou uma revolta. Tá? Essa revolta ele matou muitas tropas espanholas, tá? E o que que acontece? E com isso enfureceu muito mais o Francisco Pizarro e começou essa onda de extermínio, tá? E essa onda de extermínio durou até 1572, quando morreu o último imperador Inca. Esse último imperador Inca, ele vai ter um nome meio comum para você. Não sei se vai ser incomum para alguns, mas o nome dele é Tupac Amaru. Tupac. Vocês conhecem alguém com esse nome? Tupac? É. Não. Não. Tupac é um rapper americano, gente, que morreu há um tempo atrás. Fala Conheço não. Não. É interessante. Ah, Tupac Amaru Shakur. Quem tiver interesse, eu indico até algumas músicas dele que é bem interessante. Pessoal, basicamente isso foi a nossa aula de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida, vocês tiram aqui comigo agora, tá bom? E me fala qual o dever que eu passei na semana passada pra vocês. Você não lembro. Ninguém tá com o livro aberto, não? Não, é porque eu passei, tipo assim, na página 201 e 202. Página 202. Quais foram as questões? Até o número 4. Vocês fizeram a 1, a 2, a 3 e a 4, né? Sim. Então só vai ficar 5 para vocês fazerem. Tá? A questão número 5 dá 202. E com isso a gente vai estar encerrando aqui a nossa matéria do segundo bimestre. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês falem comigo no privado. E não esqueçam de fazer essa questão e postar no portal da NetBio. Valeu!